Esse é o objetivo da igreja estar aqui. Ouvir de Deus para viver como Ele deseja que vivamos. Amém? Eu quero pedir distribui para mim. Nós iniciamos esse ano uma série de mensagens para a igreja desses novos tempos. Nós estamos enfrentando novas realidades, novas perspectivas, e tudo isso começou com o período da pandemia. A sociedade mudou, as pessoas em si modificaram seus hábitos, sua cultura, e a igreja precisa ler esses novos tempos. E partindo dessa leitura, entender que nós, como igreja, precisamos ser cristocêntricos. Ao longo de muitos anos, a igreja deixou de ser cristocêntrica e passou a ser mais egocêntrica. Os cultos eram feitos mais para o ser humano do que o ser humano dedicá-lo para Cristo. João fez a leitura dos tempos em que ele viveu no final do primeiro século. Eu costumo dizer que João, ele primeiro viu tudo o que aconteceu com a igreja naqueles primeiros 50 anos, e aí Deus chama ele para escrever o Evangelho de João e as cartas de João. Nessa escrita dele, a igreja já estava enfrentando alguns desvios da doutrina original deixada por Cristo. E João, ele, na sua carta e no seu evangelho, ele procura centralizar a igreja de volta para quem é Jesus. E é isso que nós estamos refletindo, né, ao longo dessas semanas. Nós tivemos a primeira mensagem, e se você não estava presente, que é o nosso esboço, você tem acesso a ele. E se você quer ver o conteúdo dessa primeira mensagem, provavelmente já está no canal do YouTube, para você ouvir ela, né? Porque semana após semana nós estaremos avançando no pensamento de João. Amém? Esse é o intuito e o propósito desta série de mensagens. Nós vamos caminhar por 1 João. Amém? Da mensagem passada, eu quero dizer a vocês que 3 palavras de João se destacaram na apresentação dele, né? A primeira é que ele começa dizendo que ele era uma testemunha de Cristo. E a testemunha, quando nós vamos estudar o original da palavra testemunha, nós vamos ver que lá no grego essa palavra é denominada como mártir. Só era um mártir quem verdadeiramente podia testificar de algum assunto. E João, ele inicia a carta dizendo: aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos, aquilo que nossas mãos apalparam, acerca do Verbo, acerca de Jesus, nós testificamos ou testemunhamos a vocês. Amém? Então João, ele era uma testemunha verdadeira de Jesus. Era a última
era o último dos apóstolos vivos que ainda estavam vivendo entre nós. A segunda palavra que ele destaca na introdução dele é a palavra vida. Essa palavra vida, no original, zoe, quer dizer vida de Deus. Ele estava querendo dizer que Jesus era a vida, o princípio da vida de Deus, sendo manifestada na forma humana, aqui na terra. E essa mesma vida que Jesus tinha nele, ele também quer compartilhar com cada um dos seus discípulos a partir da obra da cruz. Amém? Não sei se você conseguiu compreender o meu raciocínio, mas a essência da vida de Deus, através de Cristo Jesus, nós podemos compartilhar. A mesma essência da vida divina que estava em Cristo, ela nos atinge através da obra da cruz. E é isso que João fala nos primeiros 3 versículos. E por último, ele destaca uma outra palavra extremamente importante, que é a palavra proclamar, ou anunciar, que é o querigma. Então, ele estava dizendo que tudo aquilo que ele, como testemunha verdadeira, viu, ouviu, tocou em Jesus, que tinha o princípio da essência de Deus manifestada na sua vida, e que pode hoje ser manifestada em nós, é isso que é o tema do anúncio e da proclamação do Evangelho que ele estava anunciando. Então, resumindo essas 3 palavrinhas, eu quero dizer para vocês que uma testemunha verdadeira de Cristo, ela recebe o princípio da essência da vida de Deus em si, e isso faz dele um proclamador do Evangelho. Amém? Então, se a obra da cruz, se nós recaímos na graça, como nós acabamos de cantar, isso faz com que nós, em nossa essência, sejamos testemunhas de Cristo, experimentando a vida de Deus em nós, e sendo então proclamadores desse Evangelho, como missão de vida. Amém? E João continua, e o texto que nós vamos ler hoje está em 1 João capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 até o 7. E eu quero convidar você para ler comigo esse texto. Quem tem a Bíblia de Estudo do Discipulado, é a página 1823. Nós temos uma Bíblia que é a nossa ferramenta, que nós usamos entre nós, no nosso processo de discipulado, que é a Bíblia de Estudo do Discipulado. Então, alguns dos nossos irmãos já adquiriram ela e as trazem para o culto. Isso facilita porque a página fica fácil de localizar, né? Mas se você não tem essa, você pode pegar sua Bíblia aí e abrir em 1 João capítulo 1, versículo 5, e o texto diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Então, ele, partindo do que eu expliquei para vocês há pouco, sendo uma testemunha de Jesus, autêntica, o último dos apóstolos vivos, ele chega e ele diz: a mensagem que nós ouvimos dele é a mesma que estamos anunciando a vocês hoje. Resumindo, Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Uma das coisas que se destacam bastante na forma como João escreve é que João sempre apresenta os dois lados. Podemos dizer que João, ele apresenta os dois lados da moeda. Nesse texto que nós estamos vendo aqui, ele está fazendo o contraste entre luz e trevas. E ele começa afirmando que Deus é luz. E por ele ser luz, nele não pode existir trevas. O que são trevas? Exatamente a ausência da luz. Certo? Se Deus é luz, Ele ilumina todas as coisas. Então, nele não pode existir trevas. Não pode existir nada obscuro em Deus. E é isso que João começa dizendo. Amém? E aí segue o texto no versículo 6. Ele coloca: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estão vendo novamente os dois lados da moeda? Verdade, mentira. Se eu disser que ando com Deus, então eu ando na luz. E se eu ando na luz, a consequência de andar na luz é andar na verdade. Porque Deus não tem nada de obscuro em si. Ele é transparente. Assim como nós devemos ser transparentes e andarmos na luz. Agora, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas nós temos as coisas obscuras na nossa vida, não sermos transparentes naquilo que nós somos, então nós estamos mentindo sobre essa comunhão. Essa comunhão não existe. E se essa comunhão com Deus não existe, e eu ando de forma obscura, eu não estou andando na verdade, eu estou andando na mentira. Amém? Olhem para mim. A igreja é o único lugar em que um pecador tem que se sentir acolhido e recebido como ele é. A igreja não é um lugar aonde santos e perfeitos habitam.
todos nós estamos buscando santificação. Sim ou não? Eu tenho um lema. Eu acho que hoje nós temos que ser melhores do que fomos ontem. E amanhã melhores do que fomos hoje. Mas nem sempre isso funciona. É ou não é verdade? E muitas vezes nós falhamos. E se nós falhamos, como nós vamos querer perfeição das outras pessoas? A igreja, ela tem que ser um lugar onde a gente possa ter a liberdade de dizer: o meu problema com o pecado é isso. Eu não posso, de forma nenhuma, achar que eu estou vencendo isso. Eu preciso da ajuda de vocês, irmãos, para me ajudar a superar essa área falha da minha vida. Esse é o ambiente de graça que deveria existir na igreja. Amém? Irmãos, eu tenho um problema sério de raiva. Certo? E eu tenho que ser transparente, porque tem dias que a ira me vence. E tem dias que eu consigo dominá-la, que eu escuto mais o Espírito. Agora, porque eu tenho esse problema de raiva, eu vou condenar alguém que tem outro problema? Só porque eu não tenho aquele problema? Então é isso que João está querendo dizer aqui. Vamos parar de mentir que estamos tendo comunhão com Deus e, na prática, queremos esconder nossas lepras. As lepras precisam ser expostas para que a igreja, como comunidade, possa se ajudar a um curar o outro, com a nossa caminhada com Jesus. Estão entendendo isso? Amém? Então, vamos parar de andar na mentira e começar a andar na verdade, para que a luz de Deus possa nos iluminar por completo. É isso que João está querendo dizer aí. E aí depois ele resume o que é andar na luz. Versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, primeiro aspecto, mantemos comunhão uns com os outros. Então, qual que é o primeiro aspecto de andar na luz? Ter capacidade de se relacionar uns com os outros. Porque todos nós temos virtudes e temos defeitos. Sim ou não? Claro, tem exceções, né? Estava me lembrando do Luiz, que já é perfeito. Ele só está entre nós. Às vezes que eu guio vocês. É. Exemplo. Ele nem pode levantar a mão. A ordem do Senhor, porque tem uma imperfeição de altura, tem só metade. Ah, tá. Mas se a gente Deus não chegar para pegar, meu bonito. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês é: qual que é o primeiro aspecto da igreja que realmente tem comunhão com Cristo? Facilidade no relacionamento entre si. Amém? Quando eu sei que eu estou em comunhão com Deus, quando apesar das diferenças de personalidade que eu posso ter em relação a algum de vocês, eu tenho tranquilidade em caminhar com vocês. Porque o amor de Cristo
que há em mim faz eu tolerar os defeitos de vocês. E o amor de Cristo que está em vocês faz vocês tolerarem os defeitos que estão em mim. E isso vai gerar uma comunhão. E o resultado dessa comunhão e de caminhar dessa forma gera o perdão dos pecados. Ou seja, se nós vivermos em comunidade, como João está dizendo aqui, então a obra da cruz na nossa vida, ela é genuína. E realmente, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Agora, se nós caminharmos com Cristo apenas intelectualmente, mas não sermos essa testemunha autêntica de Jesus, essa obra interior não vai fazer parte da nossa vida. Sim ou não? É ou não é? E não fazendo parte da nossa vida, a velha natureza pecaminosa, ela continuará nos dominando pelo tempo que essa obra não for genuína. E aí a gente pode estar já 30 anos dizendo que é cristão, sendo que na prática não estamos caminhando na verdade. Porque a verdade surge de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Tudo que eu estou falando para vocês, nós não conseguimos de forma intelectual, só conseguimos de forma relacional. Relacionando-nos pessoalmente com Jesus e relacionando-nos verdadeiramente uns com os outros, sendo uma comunidade da graça, que experimenta essa graça. Isso é o que João tinha em mente quando ele estava escrevendo para a igreja do final desse primeiro século. Conseguiram pegar o meu raciocínio? Amém? Agora nós temos que trazer isso para o século 21. É ou não é? Existe uma grande distância entre João e nós. Então, como podemos aplicar esse texto de forma que possamos entender como isso acontece nos dias de hoje? E aí entra a segunda parte do nosso sermão. E a primeira frase diz: Deus ilumina todas as trevas. Quando há transformação interior, nós vamos conseguir enxergar claramente as coisas. Amém? O que eu quero dizer com isso? Jesus, quando ele estava se despedindo, e João registra isso no capítulo 16, ele diz assim, do Evangelho, né? Em João capítulo 16, Jesus diz: olha, está na hora de eu ir embora, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. E quando ele vier, ele tem um propósito: convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, quando João aqui na carta está dizendo que Deus é luz, ele está querendo dizer que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele passa a mostrar todas as áreas que ele pretende modificar na minha vida e na sua vida. Quem já experimentou isso? Você já experimentou isso? Do Espírito Santo dizendo: olha, está na hora de modificar essa conduta, está na hora de acertar isso. Ou se nós discutimos com alguém ou brigamos com alguém,
o Espírito Santo vem e diz: está na hora de você pedir perdão para essa pessoa. Esse é o resultado da luz invadindo o nosso interior. Amém? Então a luz de Deus começa a iluminar todas as trevas que estavam no nosso interior. Conseguiram entender isso? Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida hoje. Convencer-nos dos nossos pecados, da justiça que está em Cristo e do juízo que virá sobre toda a humanidade. Então, o céu, ou o lago de fogo, ele começa aqui, com uma decisão. Qual que é essa decisão? Entregue sua vida ao senhorio de Jesus, para que Ele possa salvar sua vida. E no momento em que Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida, o Espírito Santo passa a iluminar a nossa vida. Ele habita em nós para começar a obra da transformação, que acontece de dentro para fora. Amém? Bom, partindo disso, dessa mudança interior, vem a segunda compreensão que João quer explicar no versículo 6 e que eu explico aí no nosso esboço. Diz assim: através desta nova realidade interna, as ações externas sofrerão mudanças. Ele muda a nossa convicção e isso transforma nossas ações. Amém? A obra da cruz começa a nos transformar lá dentro. E João no versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está querendo dizer que as nossas palavras, elas têm que expressar aquilo que são nossas ações. Se nossas ações não estão condizendo com nossas palavras, nós não estamos andando na verdade, ainda estamos andando na mentira. A boca e as atitudes expressam se a luz está em nós ou não. Amém? Então a mudança que eu tenho interiormente, ela vai começar a combater os meus defeitos de caráter. Isso é um processo que o Espírito Santo vai fazendo dentro de nós, e externamente nós vamos mostrar mudança de vida. Há pecados que são mais fortes em nós, e esses nós vamos ter dias de vitória e pode haver dias de fracasso. Mas lá dentro o Espírito Santo está me ajudando a superar cada uma delas. Umas são mais fáceis e outras, quem sabe, temos que lutar todo dia até o resto da nossa vida aqui. Estão entendendo esse raciocínio? Amém? E é assim que a igreja precisa ter comunhão com Deus nesses novos tempos. Uma comunhão e uma intimidade pessoal. E o terceiro ponto: se essa mudança interior atinge a minha vida e as minhas ações vão se modificando, nossos relacionamentos também vão melhorando.
Dani, se alguém tem problema de relacionamento, não consegue suportar A, B ou C, não consegue conviver no mesmo espaço que A, B ou C, essa pessoa está se auto-enganando. Porque o resultado da obra da cruz tem que gerar o mesmo amor que Deus tem por nós na nossa relação com as pessoas. Estão entendendo isso? Se você ler Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, você vai ver uma comunidade que experimentou esse tipo de comunhão e amor. Amor genuíno, amor ágape de Deus derramado no coração deles. A ponto de não ser necessariamente seu as coisas que possuíam, mas tudo era de comum. Tudo era dividido por causa desse amor e dessa comunhão. Então a relação do Espírito Santo com nós é melhorar a nossa comunhão e a nossa vida em comunidade. Tanto faz a comunidade. Pode ser a comunidade nuclear, que é a nossa família. É a primeira que tem que sofrer melhorias. A segunda comunidade vem nossa relação profissional. Ela tem que melhorar. A relação quanto igreja, uns com os outros, precisa melhorar. O aspecto da obra de Jesus é refletido na forma como nós nos relacionamos. E aí, nós vamos estar testificando para o mundo que o sangue de Jesus perdoa nossos pecados. Se você ler em João capítulo 17, que é a oração de Jesus, ele poderia ter orado por tanta coisa no final do seu ministério, mas ele orou por unidade. E ele diz na sua oração: quando a igreja entender o princípio da unidade, ela vai testificar de Cristo para o mundo. Amém? E aí Atos 2:47 diz que aquela comunidade que experimentou esse amor e essa unidade, ela contava com a simpatia dos de fora. Irmãos, é assim que a sociedade consegue ver a igreja nos dias de hoje? Com simpatia? Não, né? Se nós não estamos conseguindo conquistar a simpatia dos de fora, é porque está faltando autenticidade na nossa vida cristã. E muitas vezes nós erguemos a nossa cabeça e os nossos narizes, dizendo que estamos andando na luz, que somos mais perfeitos e mais corretos do que fulano ou beltrano. E está faltando a humildade de nós cairmos de joelhos e reconhecer que se não for pela graça, ninguém é merecedor. E se a graça tem o poder de nos alcançar, de nos salvar, mesmo nós sendo como somos, essa mesma graça tem que estar habitando em nós para entender que ela alcança a todo ser humano. Você compreende isso? Nenhum de nós merece, mas em Cristo essa obra pode se tornar real.
se a gente se relacionar com Ele de verdade e não só de forma intelectual. Então eu quero que fique aí 3 perguntinhas para nós sairmos mais preocupados do que entramos. Pode ser? Amém? Eu costumo dizer, brincando, mas falando sério, a igreja é o único lugar que a gente tem que sair mais preocupado do que entrou. A gente não deve procurar a igreja para aliviar a nossa preocupação, mas a gente tem que sair mais preocupado dela, porque quando a gente se preocupa, a gente quer correr para os braços de Jesus. É ou não é verdade? A primeira perguntinha fala com relação à luz. Essa luz que está em Deus e que nele não habita treva nenhuma, não há nada obscuro nele, essa mesma luz, ela está conseguindo iluminar o seu interior? O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo tem tido liberdade para te convencer dos teus pecados, da justiça e do juízo? Você tem dado ouvido ao Espírito Santo naquilo que Ele quer modificar em você, para que você seja mais parecido com Jesus? Você tem escutado isso dele? Se sim, essa luz está iluminando o lado obscuro da sua vida. Se não, meu conselho é: comece a ter intimidade com Cristo, para que o Espírito Santo comece a te mostrar esses lados escuros da tua personalidade. Amém? Segunda pergunta: suas atitudes têm estado de acordo com suas convicções? Fé e atitude andam juntas. Amém? Deixa eu explicar para você uma coisinha rápida aí. Nossas convicções é aquilo que nós acreditamos, certo? E pelo certo, aquilo que nós acreditamos deveria estar balizado nisso aqui. Concordam? Sim ou não? Nossas convicções deveriam estar em linha com isso. Se nossas convicções estão em linha com isso, nós corremos para Jesus e nos relacionamos com Ele. E Ele vai alinhando nossas atitudes para que andemos em linha. Amém? Cada um de nós tem uma personalidade. Sim ou não? Isso não quer dizer que a gente vá se dar bem com todas as pessoas. Sim ou não? Tem pessoas que não vão se encaixar em nosso perfil. Mas isso não quer dizer que nós não venhamos a poder ter comunhão com elas. É possível. Basta nós aprendermos a nos colocar no lugar um do outro. É ou não é? O que está faltando é exatamente isso, para que a gente recupere a unidade e a comunidade. Aprender a se colocar no lugar do outro, a entender como funciona a personalidade da outra pessoa, para que a gente aprenda a suportar de verdade, ser suporte de verdade para essas pessoas, e elas serem as nossas, porque nem nós agradamos a todos.
E para finalizar e deixar assim fechar com chave de ouro, dê uma nota de 0 a 10 para a sua comunhão com os irmãos. Que nota você poderia atribuir na nossa vida como comunidade aqui? Que nota você daria na comunhão que você tem com os irmãos? Se o sangue de Jesus nos purifica, o que é que nós temos? Comunhão. Então está faltando mais do Espírito Santo na nossa vida? Sim ou não? Com certeza está faltando. E se está faltando, está na hora da gente buscar mais o Espírito. Porque nesses dias, nesses novos tempos, não vai ter mais espaço para vivermos uma vida religiosa superficial. Ou nós vamos ter o azeite para ser uma noiva comprometida com Jesus, ou vamos ser uma noiva despreocupada e no momento certo, quando Ele voltar, vai faltar o azeite. Amém? Ficou claro isso? Antes de orar, eu quero dar 2 recados. Primeiro, semana passada nós anunciamos aí que vamos fazer o retiro dos temperamentos. Vamos descobrir quais são nossos temperamentos. Certo? Nosso objetivo e as vagas são para 30 pessoas. Eu preciso saber da comunidade aqui, da igreja aqui, quem vai, porque eu quero convidar pessoas de outras igrejas para participar desse retiro. Então, do nosso grupo, quem vai, se inscreva agora no final, ou até semana que vem, para eu saber qual que é o montante de vagas que eu vou ter disponível para oferecer para os demais. Amém? E na próxima sexta, dia 24, eu quero a possibilidade, vai ser uma sexta-feira, de nós reunirmos os homens. Por quê? A gente em outubro do ano passado fez o retiro Homens de Valor. Lembram? Sim? E lá a gente descobriu que a gente tem que andar em grupo, para um ajudar o homem, o outro a ser homem de valor. Sim ou não? Então a gente tem que começar a ter uma conversa para nós começarmos a organizar isso. E nós queríamos que isso acontecesse, o início disso começasse a acontecer na próxima sexta, para a gente sentar, conversar e ver como podemos fazer isso funcionar na prática. Pelo rapaz? Como é o nome dele? Marcos.